Há alguns anos me mudei para uma nova cidade, mais especificamente para os arredores dela. Parecia muito mais uma pequena cidade, com as casas mais espalhadas e um ambiente realmente tranquilo e calmo. A casa que comprei era pequena, mas agradável. Eu não conhecia ninguém antes de me mudar para lá, e não era exatamente uma pessoa muito sociável, então passei a maior parte do tempo sozinho. Alguns dias após me mudar, no entanto, alguém bateu à minha porta. Eu estava no meio da mudança, então me levantei e fui atender. O homem era alto, mais velho, com cabelo preto e uma barba mediana e rala. Ele se apresentou como Ricardo, um vizinho de algumas casas de distância. Queria me dar as boas-vindas ao bairro. Agradeci o gesto, retribuindo a simpatia e continuando a conversa por alguns minutos. Ele fez algumas perguntas básicas, só para me conhecer melhor. As perguntas de sempre, como por que me mudei, de onde vim e se estava acompanhado. No contexto de ser um novo vizinho, essas perguntas não pareciam nada invasivas. Ele mencionou que morava com a esposa, Maria, e que gostava da paz e tranquilidade do bairro. Depois de nossa conversa curta, ele me deixou para terminar de me mudar. Ricardo parecia ser um bom sujeito, só tentando ser um vizinho decente. Ele tinha pelo menos 20 ou 30 anos a mais que eu, então sabia que não viraríamos grandes amigos, mas era bom saber que alguém amigável estava por perto. Nos dias seguintes fui me acostumando, fazendo caminhadas pelo bairro e me familiarizando com a nova área. Curiosamente, era difícil não notar que ninguém ficava fora de casa. Sempre que olhava ao redor ou fazia minhas caminhadas, nunca via vizinhos nas varandas ou nos jardins. A cidade inteira parecia vazia, de um jeito que me fazia sentir deslocado. Honestamente, era meio deprimente. Mas, por volta das 16 horas de uma tarde, Ricardo apareceu novamente. Queria me contar que ele e a esposa estavam organizando um encontro com vários outros vizinhos para um jantar naquela noite, às 19h30, em sua casa. Ele disse que seria uma ótima oportunidade para eu conhecer as outras pessoas legais do bairro. Eu definitivamente não esperava esse convite, considerando tudo o que tinha visto, ou melhor, o que eu não tinha visto. Eu achava que todo mundo se mantinha na sua, como eu geralmente fazia, mas parecia que essa poderia ser uma das minhas únicas chances de conhecer pessoas. Então aceitei o convite. Ele disse que estava ansioso para me ver lá, e depois foi embora. Fiquei animado, mas principalmente nervoso com a ideia de conhecer tantas pessoas. Sabia que seria bom para mim. Porém, às 19h30, me preparei e comecei a caminhar até a casa dele. O bairro inteiro estava escuro e silencioso. Pacífico, mas também um pouco estranho, com aquele sentimento vazio, como se eu estivesse de alguma forma sozinho. Quando cheguei à casa de Ricardo, parecia a mesma, sem movimento, sem carros, ou qualquer coisa perto da casa dele. Me aproximei da porta, que já estava um pouco aberta, mas bati mesmo assim. Ricardo imediatamente gritou de dentro para eu entrar e me sentir à vontade. Sua voz ecoava pelos corredores, e estava bem silencioso lá dentro. Não havia outras vozes, nem mesmo sons de movimentação. Não era o que eu esperava de um encontro com os vizinhos. Dei alguns passos para dentro. A casa dele tinha uma iluminação bem sombria, o que a tornava escura e cheia de sombras. Fui até a cozinha, de onde ouvi a voz dele, mas quando cheguei lá estava vazia. Ele não estava lá. Chamei o nome dele, depois chamei o nome de sua esposa, mas não obtive resposta de nenhum dos dois. Foi então que percebi que não havia nada na cozinha, nenhuma comida na mesa e nenhum sinal de um encontro. A percepção de que não havia mais ninguém ali foi se instalando. De repente, ouvi a porta da frente bater com força. Isso me assustou, e imediatamente chamei o nome de Ricardo novamente. Mas ainda fui recebido pelo silêncio perturbador da casa dele. Voltei até o final do corredor e confirmei que a porta da frente estava agora fechada. Senti uma sensação de perigo iminente, um medo que, até aquele momento, eu nunca havia sentido antes. Comecei a correr para a porta da frente e, enquanto fazia isso, ouvi alguns passos vindos de um dos cômodos atrás de mim. Não perdi tempo e me virei para olhar. Cheguei até a porta.
Estava trancada em 3 lugares, o que me indicava que isso definitivamente não era um acidente. Enquanto deslizava as fechaduras, Ricardo chamou meu nome e perguntou para onde eu estava indo. Consegui ouvir ele se aproximando rapidamente de mim, sua voz ficando cada vez mais grave e menos amigável a cada palavra. Consegui abrir a porta e corri de volta para casa. Pensei em chamar a polícia, mas decidi que faria isso e deixaria os policiais decidirem se ele tinha intenções ruins ou não. Fico feliz por ter feito isso porque alguns minutos depois de chegar em casa, Ricardo apareceu, batendo na minha porta e espiando pelas janelas de fora. Ele foi embora antes de os policiais chegarem, mas as coisas ficaram ainda mais estranhas a partir daí. Durante o interrogatório da polícia, descobriu-se que Ricardo nunca planejou um encontro com os vizinhos e nem tinha esposa ou morava com alguém chamada Maria. Ele morava sozinho há mais de uma década. Basicamente, tudo o que ele me disse era uma mentira, uma história fabricada para me fazer sentir a vontade para ir à casa dele. Mas, infelizmente, nada poderia ser feito, pois não havia como provar que ele tinha intenções ruins. Todos, inclusive a polícia, sabiam que tudo isso era estranho demais para ele ser completamente inocente. Mas não importava. Não havia nada que pudessem fazer. Me mudei de lá assim que possível. De vez em quando dou uma olhada nesse sujeito, pesquiso seu nome e espero que ele tenha sido preso ou algo assim, porque sei que, se não for, ele vai encontrar outra vítima para atrair até sua casa. O que ele planeja fazer, ou o que pretendia fazer comigo, espero que ele nunca consiga realizar. Eu morava em um bairro simples e comum bem no centro de uma cidade comum. A maioria das famílias que moravam lá já estavam há anos, se não décadas, no local. Eu estava na mesma situação, tendo crescido ali e herdado a casa dos meus pais quando eles se mudaram. Estava no meu 3º ano morando naquela casa. Em algum momento durante o outono, um novo vizinho se mudou para uma das casas do outro lado da rua. Eu não era o tipo de pessoa que ia se apresentar ou algo assim, mas o vi descarregando suas coisas de um caminhão de mudanças e ele parecia um homem comum. Uma semana depois da mudança dele, nada de interessante aconteceu até que, numa noite, eu cheguei em casa do trabalho e vi o homem parado do lado de fora da minha casa. Eu o reconheci imediatamente, pois era um novo vizinho, mas ele não parecia estar apenas passando ou indo até a minha casa. Ele estava parado na calçada, apenas olhando para a casa. Eu entrei na garagem e saí do carro para cumprimentá-lo e ver o que estava acontecendo. Mas nos 20 segundos que levei para sair, ele já tinha ido embora. Ele deve ter se apressado. Achei isso muito estranho, mas não dei muita atenção a isso. Eu teria o dia seguinte de folga também, então se ele estivesse apenas passando para dar um oi ou me perguntar algo, eu estaria em casa para atender. Continuei com a minha noite e, surpreendentemente, acabei esquecendo do homem rapidamente. Ele nem passou pela minha cabeça novamente até pela manhã. Quando fui pegar o correio, olhei por acaso para a casa dele por um segundo. Não parecia que estava acontecendo nada, nenhuma luz acesa ou qualquer coisa. Mas justo antes de olhar para o outro lado, eu vi algo se mover na janela do andar de cima. Dei um segundo olhar, mas tudo o que restou foi as persianas se movendo, como se ele tivesse acabado de ficar lá, talvez me observando. Fiquei um pouco inquieto, mas peguei o correio e voltei para dentro. Podia ter sido apenas uma coincidência ou ele apenas observando o novo bairro. Tentei não me preocupar. Passei o dia fazendo tarefas que tinha deixado para depois e depois relaxei assistindo Netflix, YouTube, aquelas coisas normais. Ocasionalmente olhava pelas janelas para ver se ele estava lá. Era como uma sensação que eu tinha de que estava sendo observado. Mas toda vez que olhava, não via nada. Quando o sol se pôs, pensei que certamente a noite seria tranquila, mas fiz mais uma olhada pela janela e foi quando o vi novamente. Ele estava parado no fim da minha garagem. Não sei o que havia nele que me fez pensar isso, mas por algum motivo, fiquei com a sensação de que ele tinha acabado de vir do topo da minha garagem, como se tivesse estado bem perto da minha casa há pouco tempo. Fui até a porta da frente e a abri, caminhando até ele.
Não queria parecer bravo, mas acho que acabei sendo até amigável demais. Só queria perguntar o que estava acontecendo e ver se estava tudo bem. Mas assim que me viu, ele começou a andar pela calçada, fingindo que estava apenas dando uma volta pelo bairro. Chamei algumas vezes, mas ele me ignorou. Quando cheguei até a metade da garagem e percebi que ele não ia se virar, desisti e voltei para dentro. Agora eu estava realmente desconfiado. Eu tinha que estar perdendo alguma coisa. O novo vizinho constantemente olhando para a minha casa e até me pegando olhando por sua janela. Tudo isso era muito estranho e estava acontecendo sem motivo aparente. Fiquei acordado por mais algumas horas. Não vi mais nada, mas ainda não me senti bem quando fui para a cama. Demorei um pouco para dormir, ainda com aquela sensação forte de que estava sendo observado. Não sei como, mas consegui pegar no sono em algum momento. No entanto, acordei no meio da noite suando frio. Meu corpo se levantou rapidamente e eu me senti extremamente desconfortável, como se algo estivesse acontecendo. Mas a casa inteira estava silenciosa. Eu estava tão acordado, com os olhos bem abertos e o coração batendo rápido. Liguei a lâmpada ao meu lado e olhei ao redor. Tudo parecia normal. O quarto estava silencioso e, honestamente, parecia que não havia nada acontecendo. Mas aquela sensação de que estava sendo observado ainda estava lá, pressionando-me a não ignorar isso como se fosse nada. Saí da cama e fui até a porta. Estendi a mão para abri-la. Mas enquanto a estava destrancando, tive a sensação de que o que eu estava fazendo estava errado. Que talvez eu não devesse simplesmente destrancar e olhar ao redor. Então, deixei a porta trancada e, em vez disso, coloquei o ouvido na porta. Após um momento, consegui ouvir rangidos suaves no corredor. Não sabia se era da casa ou de outra coisa, então me agachei e olhei por baixo da porta. As luzes não estavam acesas lá fora, mas não vi nada do outro lado. Fiquei agachado por alguns segundos e então algo se moveu rapidamente. Eu pulei para trás tentando não fazer barulho. O rangido parou instantaneamente. Ele me ouviu. Depois de um momento de hesitação, vários passos pesados se aproximaram do outro lado do quarto. Eu ainda estava em choque, tentando ficar o mais quieta possível, sentada na frente da cama. Consegui ver a sombra das botas dele por baixo da porta. Elas começaram a se mover. E então, de repente, eu não conseguia mais ver nada. A parte inferior da porta foi coberta por algo. Me aproximei um pouco mais. Levou um segundo para perceber o que era, mas com dificuldade, consegui ver um olho olhando de volta para mim. Ele estava olhando por baixo da porta. Eu pulei, corri até o celular, e minhas mãos estavam tão trêmulas que ficou difícil até para discar o número da emergência. Ouvi ele se movendo lá fora também, batendo no chão. Parece que quando a polícia chegou e eu terminei a ligação, ele já tinha ido embora. A casa estava silenciosa novamente. Não arrisquei verificar, no entanto, por medo de que ele estivesse escondido. Quando a polícia chegou, encontrou a casa vazia. Eu imediatamente falei sobre minhas suspeitas com relação ao vizinho do outro lado da rua. Eles foram até lá e conversaram com ele. Ficou claro que ele estava acordado há um tempo. Quando atendeu a porta, apesar de ser 2 horas da manhã, ele acabou deixando escapar algo que não deveria saber. Eles o levaram e conseguiram extrair toda a história dele, confirmando que foi ele quem entrou na minha casa naquela noite e que estava me observando por muito mais tempo do que eu sabia. Não ficou claro como ele me encontrou ou por que exatamente escolheu a mim, já que nunca nos tínhamos conhecido antes. A polícia encontrou no histórico de buscas dele o meu nome várias vezes no último mês, até mesmo antes de ele se mudar para o bairro. Existe a possibilidade de que ele tenha se mudado especificamente para ficar bem em frente à minha casa. Ele tinha outros casos estranhos de perseguição no passado, então não o deixaram escapar facilmente. Não preciso me preocupar com ele por um bom tempo, mas até hoje não passo um dia sem pensar nisso. É muito frustrante não ter todas as respostas que quero. Ele deve ter invadido minha casa naquela noite por uma razão diferente de apenas me observar. Acho que ele tinha intenções muito ruins e eu fui sortuda. Minha intuição me impediu de abrir a porta. No final dos meus 20 e poucos anos,
Me mudei para uma cidade vizinha por causa do trabalho. A experiência foi relativamente tranquila, eu pensei. Me adaptei bem ao novo emprego e consegui encontrar um apartamento decente rapidamente, mudando as poucas coisas que eu tinha para lá. O prédio era pequeno, com apenas 6 apartamentos e 2 por andar. Então, basicamente, havia uma escada para cada andar, com 2 portas em frente uma da outra, para os 2 apartamentos de cada andar. Eu morava no último andar, e a mulher que morava do outro lado de mim foi quem me deu o tour. Acho que ela possuía alguns apartamentos no prédio. A mulher era mais velha que eu, acho que por volta de 45 anos, e ela não era nem amigável nem antipática. Ela era muito séria, quase monótona, e não parecia se importar com sua aparência também. Ela tinha cabelo longo e desarrumado, e uma expressão cansada e sem vida no rosto sempre que eu a via. O apartamento era bom o suficiente para que eu não me importasse com ela. Honestamente, achei que nunca mais a veria, mas estava completamente enganada. No meu primeiro dia de trabalho depois da mudança, cheguei em casa tarde, por volta das 8 horas da noite. Subi as escadas e encontrei a mulher parada do lado de fora da porta do meu apartamento. Eu estava tão cansada pelo longo dia, e também não esperava vê-la, que não consegui nem formar uma frase. Definitivamente deixei a situação estranha, pois ela me olhou com aquele olhar vazio que sempre tinha. E então, ela perguntou se era esse o horário que eu normalmente chegava do trabalho. Achei a pergunta estranha, mas apenas respondi que não tinha certeza, pois havia começado o trabalho recentemente. Sem nem mesmo reconhecer minha resposta, ela virou, abriu a porta do apartamento, entrou e bateu a porta com força atrás dela. Eu não sabia se ela estava sendo tão rude de propósito ou se estava brava comigo por algum motivo, mas apenas entrei no meu apartamento. Estava tão cansada que não dei muita importância a isso e nem fiz o jantar antes de cair no sono. Deve ter sido um sono bem pesado porque acordei às 6 horas da manhã com um forte batido na porta. Pulei da cama completamente atordoada e assustada. Os batidos continuaram, então não tive escolha a não ser levantar e abrir a porta. A mulher estava lá, com a mesma expressão de sempre, quase parecendo um cadáver ambulante. "Posso te ajudar?" Perguntei ainda sonolenta, tentando acordar. Ela fez um sorriso estranho, certamente falso, e fez uma pergunta bem esquisita. Queria que eu fosse até o apartamento dela depois do trabalho naquela noite. Sua voz ainda não tinha emoção alguma, o que deixava a situação ainda mais desconfortável. Algo não estava certo. Eu não sabia exatamente o que ela queria ao me chamar para ir até o apartamento dela depois do trabalho, se era para jantar ou outra coisa, mas tentei ser educada e disse que estaria ocupada. Sem mais palavras, ela novamente virou-se e entrou no apartamento, batendo a porta atrás de si. Como já eram 6 horas da manhã, achei melhor ficar acordada e me preparar para o trabalho. Saí do apartamento às 8 horas e cheguei em casa às 7. Felizmente, a mulher não estava do lado de fora da minha porta, então, dessa vez, consegui entrar no meu apartamento e descansar sem conversas estranhas. Eu realmente não sabia o que estava acontecendo com ela. Não me sentia preocupada, mais incomodada com o comportamento dela. Enfim, fiz o jantar e fui para a cama às 10 horas. Eu tinha o alarme ajustado para as 6h45, mas novamente acordei abruptamente com batidas fortes na porta da frente. Levantei, já sabendo quem era. Abri a porta e lá estava ela, com a mesma expressão apática. E mais estranho ainda, a conversa seguiu praticamente igual à do dia anterior. Ela me perguntou a mesma coisa sobre ir até o apartamento dela depois do trabalho, e eu dei a mesma desculpa. Ela entrou no apartamento novamente e bateu a porta, e eu fiquei só confusa e inquieta com tudo aquilo. A falta de emoção dela tornava impossível entender o que ela realmente queria com isso. Fiquei acordada, tomei um pequeno café da manhã e depois fui trabalhar. O dia foi longo novamente, ficando no escritório até pelo menos às 8 horas, mas provavelmente mais perto das 8h30. Não cheguei de volta ao apartamento até as 9h15. O lote estava vazio e silencioso. Ninguém na rua e todas as luzes do prédio estavam apagadas, já que a maioria das pessoas provavelmente já estava na cama.
Eu esperava que isso significasse que a mulher não me incomodaria naquela noite e que eu poderia entrar sem ser notada. Estacionei e entrei, subindo as escadas tentando não fazer muito barulho. Quando cheguei na minha porta, ela não estava lá. Suspirei aliviada e coloquei a chave na porta, mas algo estava estranho. A porta já estava destrancada. Congelei por um segundo, a realização batendo. Ela deveria ser a única outra pessoa capaz de destrancar. Mas mesmo assim, naquele momento eu não conseguia acreditar. Quero dizer, a mulher era estranha, mas não era tão estranha assim. Não poderia ser tão ruim quanto eu estava pensando. Abri a porta e percebi que algo estava estranho também na maçaneta, mas não prestei muita atenção, pois havia uma situação mais urgente pela frente. A porta se fechou atrás de mim enquanto eu dava alguns passos para dentro do apartamento. As luzes estavam apagadas como eu tinha deixado, mas a porta do meu quarto estava aberta. Meu coração batia forte enquanto me aproximava e olhava dentro do meu quarto. A mulher estava parada ao lado da minha cama, seu rosto quase coberto pelas sombras, mas eu ainda conseguia ver a expressão sem vida e sem emoção que ela tinha. Comecei a murmurar: "O que você está fazendo?" Mas tropecei nas palavras ao olhar para a faca de cozinha que ela segurava. Depois do momento de choque, corri para a porta. Peguei a maçaneta e tentei abrir a porta, mas quase perdi o equilíbrio, pois não esperava que ela não abrisse. Estava travada na porta. A maçaneta não se mexia. Imediatamente soube que a mulher tinha trancado a porta de forma que me trancava dentro com ela. Nesse momento, de repente, senti um fluxo de adrenalina. E, em vez de ter medo, fiquei com raiva do que essa mulher psicopata estava fazendo. Ela veio em minha direção, ainda com a faca na mão. Mas acho que ela não esperava que eu reagisse porque foi muito fácil pegar a faca dela de surpresa. A segurei e a mantive controlada até que a polícia chegasse. Só depois que a prenderam e colocaram as algemas que percebi que ela havia cortado rapidamente o meu braço. Não foi nada grave, mas depois que a adrenalina passou, não foi nada indolor. Enfim, aparentemente ela tinha sérios distúrbios e não estava tomando a medicação correta há vários meses, o que levou ela a ter um surto. Essa foi a desculpa que recebi da família dela, mas isso não mudou nada. No fim, tudo acabou bem. Eu consegui me controlar e não tive consequências duradouras com toda essa situação. Definitivamente poderia ter sido 1000 vezes pior. O outono tinha acabado de começar e, por aqui, o tempo fica frio e arejado e, na minha opinião, é o melhor tipo de clima. Definitivamente, é a minha temporada favorita e no ano passado não foi diferente. Por volta do início de outubro, saí e comprei algumas decorações para a temporada. Planejei configurá-las do lado de fora quando cheguei em casa, devido a um colega de trabalho ter cancelado. Embora eu tivesse que ficar até tarde e só saísse às 7, dirigi para casa o mais rápido que pude e comecei a trabalhar. Estava escuro lá fora, mas com as minhas luzes externas, não foi tão ruim. Comecei a colocar as luzes laranja nos meus arbustos, e enquanto fazia isso, um homem apareceu ao redor do lado da minha casa. Ele me assustou, pois estava apenas andando e não disse uma palavra. Achei meio rude, então me certifiquei de repreendê-lo. "Ei, você está na minha propriedade. Pode sair?" O cara olhou para mim com uma expressão séria e disse: "Desculpe", e começou a andar vagarosamente até a rua. Ele parecia ter uns 40 anos, cabelo castanho curto, e a maneira como estava agindo era quase como se fosse sem teto ou algo assim. Parecia não se importar com nada no mundo e parecia sem direção. Continuei com a configuração das luzes, mas não pude deixar de notar que o homem nunca realmente foi embora. Ele estava do outro lado da rua, vagando, e várias vezes eu o peguei olhando para mim. Foi realmente assustador, e acabei entrando para terminar de configurar as luzes. Eu não tinha ideia de quem era esse homem ou o que ele estava fazendo ali, mas tentei me convencer de que era só algum homem sem teto inofensivo, sem nenhum senso de limites. Continuei com a minha noite, fiz o jantar e fui até a minha sala para assistir um pouco de TV na cama.
Como estava no andar de cima, ouvi algo vindo de baixo. Soou como algo deslizando lentamente no chão. Pausei a TV, mas não consegui ouvir mais nada. Em um dia normal, provavelmente nem teria verificado, mas depois de ter visto aquele homem mais cedo, eu só estava me sentindo estranha. Então me levantei e desci. Estranhamente percebi de longe que todas as luzes estavam apagadas, e eu tinha certeza de que não as tinha desligado. Caminhei um pouco mais e entrei no corredor acendendo a luz do teto. Então parei para ouvir novamente. Ainda estava quieto, mas havia um ruído baixo, parecia o vento uivando através dos quartos. Fui até a parte de trás da casa, onde pude ver a porta dos fundos deslizando lentamente. Ela estava completamente aberta. Senti meu estômago apertar, sabendo que era exatamente o que eu tinha ouvido no andar de cima. Alguém abrindo lentamente a porta dos fundos. Neste momento não sabia se deveria apenas correr para fora de casa ou voltar para cima para pegar o meu celular. Já estava óbvio o que estava acontecendo, mas naquele momento foi difícil pensar direito. Eu nem tinha certeza se alguém realmente havia entrado na minha casa ou não. A adrenalina começou a subir e eu gritei: "Olá, quem está aí?" Caminhei até a porta e olhei lá fora rapidamente, mas não vi ninguém. Então voltei para dentro e de alguma forma consegui perceber o contorno mais fraco de uma pessoa na outra sala, completamente coberta pela escuridão. Eu soltei um suspiro quando vi, e ao fazer isso, acho que sem querer mostrei que havia notado, porque imediatamente depois ele veio correndo para mim. Eu só vi ele na luz por uma fração de segundo antes de ele sair correndo pela porta, mas tinha certeza de que era o mesmo homem que eu tinha visto lá fora. Enquanto eu corria pelo meu quintal, podia ouvir seus passos alcançando-me atrás de mim. Corri até a casa mais próxima e comecei a bater na porta, gritando por socorro. Felizmente abriram a porta rapidamente, e quando entrei, o homem estava na frente da casa deles, apenas me encarando. Chamamos a polícia, mas o homem conseguiu fugir. Ficou bem claro que, enquanto eu estava no trabalho naquele dia, ele quebrou o tranca da minha porta. Durante a noite, ele tentou se esgueirar para dentro da minha casa. Se eu não tivesse ouvido a porta se abrindo, ou não tivesse notado ele se escondendo na escuridão, quem sabe o que ele teria feito? Minha família possui um enorme terreno cheio de árvores, e à beira da propriedade, eles construíram uma cabana, que fica bem afastada da casa principal, parecendo estar bem no meio do bosque. Este ano fiz uma viagem até lá por volta do final de outubro para ver meus pais e meus irmãos. Com a casa cheia, ofereci-me para ficar na cabana por alguns dias. Esse foi o primeiro dia em que cheguei na propriedade. Não havia uma estrada acessível para chegar à cabana, então estacionei na casa principal. Tudo o que eu tinha era uma mochila leve com minhas coisas e estava realmente planejando apenas dormir na cabana. Então não me incomodei em fazer uma viagem até lá, só para deixar minha bolsa fora. Por volta das 5 da tarde, tivemos o que acho que foi uma pequena festa, já que era a primeira vez em um tempo que todos nós estávamos juntos. Comi um pouco de comida e bebida e compartilhei atualizações sobre nossas vidas. Foi um bom momento, mas definitivamente me deixou exausta. Depois de umas 2 horas, disse a todos que ia sair para a cabana passar a noite e me preparar para dormir. Joguei minha mochila nas costas e saí pela porta dos fundos. O caminho até lá era bem estreito. Era cerca de 10 minutos a pé, e eu nem tinha pensado que já estava ficando escuro, embora não houvesse luzes ou nada ao longo do caminho. Tive que ligar a lanterna do meu celular só para ver onde estava pisando. Ao andar, aleatoriamente, ouvi um estalo de galho atrás de mim. Me virei e olhei para o caminho, mas a luz do meu celular estava tão fraca que mal iluminava qualquer coisa. Imaginei que não fosse nada e continuei andando. Mas alguns segundos depois, ouvi de novo. Era como se, assim que eu começasse a andar, algo atrás de mim começasse a caminhar também. Como se eu estivesse sendo seguida. Quem está aí fora? Alex, eu sei que não é você. Para de brincar, mano. Gritei, esperando que fosse apenas meu irmão sendo irritante. Eu sabia que se fosse ele já teria rido até agora.
Mas agora eu estava realmente desconfortável, e o suspense de não ver nada realmente começou a me incomodar. Continuei andando mais rápido agora. Ouvi folhas secas estalando várias vezes enquanto continuava o caminho até a cabana. Não olhei para trás, sabendo que não veria nada de qualquer forma. Esperava que fosse apenas minha mente pregando peças em mim. Talvez eu tenha bebido um pouco demais, mas o que fosse, eu não queria passar mais tempo na floresta. Então me apressei e finalmente cheguei à cabana. Destranquei a porta e entrei, trancando-a atrás de mim. Depois de jogar a mochila no chão, esfreguei o rosto, tentando aliviar o estresse de tudo o que havia acabado de acontecer. Foi então que ouvi um som sutil vindo do outro lado da porta. Era alguém girando a maçaneta e tentando abrir. Logo depois que perceberam que estava trancada, começaram a bater na porta. Não foi só um batido, foi uma batida forte, quase me fazendo cair de susto. Eles continuaram batendo na porta, e com nada mais a fazer, fui até a janela lateral. Olhei de fora e vi um homem. Ele estava usando uma jaqueta escura e botas pesadas, e eu nunca o havia visto antes na minha vida. Olhei para ele por um momento, e ele me encarou com os olhos cheios de raiva. Imediatamente, ele começou a bater na janela. Do nada, uma voz gritou da floresta. O homem fez uma pausa e então correu na direção oposta. Cerca de 30 segundos depois, eu olhei pela janela e vi meu irmão Alex correndo até a cabana. Acho que ele viu o homem correndo atrás de mim quando eu comecei a caminhar para a cabana. Depois de perguntar aos meus pais se eles conheciam aquele homem, ele veio imediatamente correndo até nós. Até hoje nunca mais vimos aquele homem, e não sei o que ele estava fazendo na floresta da nossa propriedade ou por que ele ainda estava me perseguindo naquela noite. Isso me assusta até hoje, pensar no que poderia ter acontecido se eu não tivesse ouvido o barulho e notado a presença dele. Finalmente chegou o outono, o que para mim significou temporada de acampamento nas florestas por aqui. As folhas ficam amarelas e laranjas, o ar fica nítido e limpo, com uma leve brisa. Eu realmente não sei por que mais pessoas não aproveitam essa época, mas não estou reclamando de ter as trilhas para mim. Este ano fiz uma trilha com a família em um parque de campismo que geralmente está vazio. Fica bem no meio da floresta e normalmente não é tão especial, mas com as árvores coloridas de outono ficou incrível. Quando cheguei lá, desempacotei e fui imediatamente recolher alguns gravetos para a fogueira. Era por volta das 4 horas, então eu tinha umas 3 horas antes do pôr do sol. Estava andando pela área, pegando os galhos mais secos que eu conseguia encontrar, e em um momento olhei para cima e, instantaneamente, congelei. Havia um homem parado entre as árvores, talvez a uns 10 metros de mim. Ele estava apenas me observando e tinha um olhar assustador, sem expressão. O homem era bastante alto, com um casaco de flanela e jeans. Eu acenei, mas ele apenas recuou e foi embora, indo mais para dentro da floresta em uma direção que eu nunca tinha explorado, mas presumi que fosse apenas mais árvores. Eu não sabia o que ele poderia estar fazendo ali. Além de simplesmente passear, então vê-lo andando por ali foi meio inquietante. Fiz questão de vigiar ao redor do acampamento por um tempo, mas com todas as folhas soprando ao redor, era impossível ouvir qualquer coisa, o que não me deixou nada confortável. O resto da noite foi inevitavelmente desconfortável. Embora o sol já tivesse se posto, eu acendi o fogo e o que eu esperava ser uma noite tranquila começou a se tornar inquietante e estranha, à medida que a floresta ficava mais escura. Pelo menos eu tinha o fogo iluminando a área ao redor de mim, e embora soubesse que provavelmente o homem que vi não estava fazendo nada demais, ainda assim eu tinha um pressentimento ruim. Não pude evitar de olhar constantemente em todas as direções e às vezes, parecia que eu via uma sombra de uma pessoa parada do lado de fora do meu acampamento. Mas estava quase completamente escuro, então não podia ter certeza. Depois de 1 hora, a noite ficou mais fria do que eu esperava. Então me enfiei na minha barraca e me enrolei no saco de dormir. O fogo foi se apagando aos poucos ao longo dos próximos 30 minutos e consegui me acalmar o suficiente para adormecer.
Não acho que eu tenha dormido por muito tempo, porém. Acordei muito rapidamente, como se meus olhos simplesmente se abrissem de repente. Fiquei deitada por um momento, sem saber se tinha acordado por causa de algo ou se apenas tinha despertado. Só conseguia ouvir as folhas sendo sopradas contra a lateral da minha barraca e as árvores balançando calmamente ao meu redor. Mas então, de repente, meus ouvidos pegaram um som específico, como um estalo de folhas sendo pisadas uma após a outra. Alguém estava andando ao redor da minha barraca. Sentei rapidamente e senti um terror imediato, começando a entrar em pânico. Só conseguia pensar em como eu estava vulnerável, dentro da barraca, sem poder ver o que estava acontecendo ou me defender. Então, fiz o que achei ser minha única opção. Peguei minha mochila rapidamente, abri a barraca e corri para fora. Quando saí, dei de cara com um homem. Ele estava parado a menos de 1,5 metros da abertura da barraca, e eu sabia que era a mesma pessoa que eu tinha visto antes, pela expressão vazia e assustadora no rosto dele. A coisa mais inquietante, porém, foi que o homem não se mexeu nem um pouco. Ele simplesmente ficou lá me encarando antes de eu virar e sair correndo para a floresta. Eu não sabia para onde estava indo, mas sabia que precisava sair dali. Era completamente escuro, e o vento, junto com as folhas esmagadas sob meus pés, tornou quase impossível ouvir algo. Não posso dizer com certeza se ele me seguiu ou não, mas algo definitivamente estava me perseguindo naquela noite. Eu acabei tropeçando em uma parte da trilha que eu reconheci mesmo no escuro e segui de volta para a estrada. Eu nunca mais voltei para a minha barraca, porque estava absolutamente apavorada com aquela parte da floresta. Talvez eu esteja exagerando, mas realmente acho que aquele homem poderia ter me atacado naquela noite. É apenas um pressentimento, eu acho. De qualquer forma, nunca mais vou acampar naquela floresta novamente. Eu tinha um trailer que usava sempre que ia acampar nas florestas atrás da minha casa. Era um pedaço de lixo, mas eu dirigia ele por alguns quilômetros e depois estacionava e ficava alguns dias, então não precisava ser nada especial. Cerca de 4 anos atrás levei esse trailer para a floresta para um fim de semana normal de acampamento. Dirigi pela estrada de terra por cerca de 1 quilômetro, então entrei em um pequeno terreno entre as árvores e montei o acampamento. Fiz uma pequena fogueira, trouxe algumas cadeiras para fora e me recostei tomando algumas bebidas. Eu sempre levava amigos comigo, mas eles nem sempre podiam ficar vários dias fora. Então esse fim de semana era apenas um tempo que eu estava passando sozinho. Quando a noite começou a cair, eu coloquei mais combustível na fogueira. Logo depois que o sol se pôs completamente, ouvi algo se movendo fora do meu acampamento. Não soava como nenhum animal. Parecia mais uma pessoa andando entre as árvores. Olhei naquela direção, mas não vi nada. Isso durou cerca de 20 minutos, ouvindo o que parecia alguém andando ao redor do meu acampamento. Apaguei o fogo e entrei no trailer, trancando as portas durante a noite e verificando as janelas ao longo da próxima hora. Mas ainda não vi nada. De todas as vezes que eu acampei na floresta, nunca tinha encontrado ninguém vagando ao redor do meu acampamento. Então isso não parecia normal. Além disso, saber que alguém estava se movendo na escuridão sem lanternas era ainda mais estranho. Verifiquei as fechaduras 2 vezes antes de ir para a cama e felizmente tive uma boa noite de sono. De manhã me levantei, fiz café, tomei o café da manhã e passei algumas horas no trailer antes de sair. Eu queria fazer uma caminhada, mas não estava muito confortável em deixar o meu trailer lá, sabendo que outra pessoa estava por perto. Então, em vez disso, fiz uma caminhada curta. Fui até o lugar onde tinha ouvido a pessoa na noite anterior, procurando por impressões de pegadas para confirmar que realmente era alguém. Mas, com minha pesquisa rápida, não encontrei nada útil. Não sei se isso me deixou mais ou menos inquieto, mas quando voltei para o trailer, peguei minha arma e a prendi na minha cintura, só para garantir. Quando a noite chegou novamente, acendi a fogueira e tentei tirar minha mente das coisas. Sentei-me do lado de fora por um tempo, provavelmente 1 hora, e fiquei aliviado por não ter ouvido nada estranho. Tomei uma cerveja
e ouvi os sons calmos da floresta até começar a ficar sonolento. Levantei-me e fui apagar o fogo quando vi uma figura no canto do meu olho. Minha cabeça rapidamente virou para olhar e vi que ele estava de pé entre as árvores, talvez a uns 25 metros de distância, iluminado pela luz fraca da fogueira, apenas me observando. Um momento se passou antes de que ele se virasse e fosse embora, desaparecendo na escuridão. Eu estava realmente assustado e não ouvi mais passos ou movimentos, o que apenas me deixou mais paranoico sobre onde ele poderia estar. Peguei tudo o que tinha lá fora e coloquei dentro do trailer, apaguei a fogueira e me tranquei novamente. Eu estava até pensando em fazer as malas e ir para casa na manhã seguinte, porque simplesmente não parecia mais um bom lugar para estar. Quem quer que estivesse lá fora já tinha ido até meu trailer 2 vezes, e nenhuma vez se apresentou ou disse algo. Fiquei em alerta por algumas horas, verificando as janelas várias vezes e ouvindo atentamente. Foi durante a 3ª hora, enquanto eu estava cochilando na cadeira, que ouvi passos se aproximando do trailer. Eles estavam andando rapidamente, indo para o lado de fora do trailer. Fiquei quieto, segurando minha pistola e esperando que não fizessem nada. Houve alguns segundos estranhos em que eles não faziam nenhum som, mas apenas ficaram em pé do outro lado da porta. Então, eles caminharam lentamente ao redor do trailer e, em seguida, fugiram rapidamente. Fiquei acordado até o sol nascer e, assim que estava claro o suficiente para dirigir, preparei o trailer e fui embora para casa. Quem quer que estivesse lá fora, certamente tinha algum plano doentio para chegar ao meu trailer daquela forma, no meio da noite. Eu sabia que se eu ficasse, provavelmente teria acabado muito mal para um de nós, e eu não estava disposto a arriscar que fosse eu. Minha família possuía algumas cabanas na floresta, que todos nós gostávamos de visitar de vez em quando ou para fazer reuniões familiares lá. Mas, para esta viagem, eu estava indo sozinho. Acabava de fazer 20 anos e nunca tinha acampado sozinho antes. Percebi que acampar em algum lugar perto das cabanas seria perfeito, caso algo acontecesse. Dirigi por 1 hora até o local e depois caminhei por 30 minutos por uma trilha que levava até a cabana onde eu iria ficar. Enquanto caminhava até lá, notei que uma das janelas estava faltando. Não havia vidro no chão e parecia que a janela inteira tinha sido retirada. Foi algo muito inesperado de se ver. Eu não planejava entrar na cabana, mas tinha trazido a chave para emergências, e isso parecia algo que eu deveria investigar. Fiquei ainda mais confuso quando a porta se abriu sozinha, sem que eu a tivesse destrancado. Entrei e, imediatamente, ficou claro que o lugar tinha sido invadido. Havia pegadas enlameadas por todo o piso, e alguns objetos mais caros estavam faltando. Foi lamentável ver aquilo, mas não havia como saber há quanto tempo tudo aquilo tinha acontecido. Pelo que eu sabia, já podiam ter se passado meses desde que alguém esteve nas cabanas, e até então eles poderiam nem ter chegado até essa cabana. Tentei trancar a porta da melhor forma que pude e então parti para encontrar um local para acampar. Eu não tinha serviço, mas não sentia que fosse absolutamente necessário deixar minha família saber imediatamente ou até mesmo ligar para a polícia. Caminhei 30 minutos descendo a colina da cabana e encontrei um local plano o suficiente para montar meu acampamento. A chuva começou a cair e, mesmo sendo novo para isso, levei algumas horas para deixar tudo configurado da maneira certa. Já encharcado, sentei-me do lado de fora em um tronco próximo a uma árvore e comecei a comer um pouco de comida pré-embalada quando, do nada, comecei a ouvir alguém falando. Imediatamente, avistei um homem andando atrás de mim. Ele estava encharcado, subindo a colina em direção à cabana e não parecia ter me notado. O que ele estava falando era realmente estranho, porque não fazia sentido, e ele estava obviamente falando consigo mesmo. Logo ele saiu de vista, mas algo sobre vê-lo me deu um calafrio. 1 hora se passou e eu fiz uma caminhada rápida de volta para a cabana para ver se ele talvez tivesse ficado lá. Mas de longe parecia que ainda estava vazio. Então voltei. Quando a noite chegou,
Usei um kit de fogo para acender uma pequena fogueira e aquecer um pouco a minha comida. A chuva dificultou, mas uma vez que o fogo pegou, ficou muito bom. Não muito tempo depois, ouvi passos vindo de cima da colina. Olhei para as árvores não vendo nada além de escuridão, além do alcance da minha fogueira. Eles continuaram andando até que um homem apareceu à vista. Eu não conseguia ver muito dele, mas ele parecia com o homem que eu tinha visto antes. "Ei, o que você quer?" Eu gritei, tentando assustá-lo. Ele parou e me olhou com um rosto vazio, com a chuva pingando de sua cabeça, enquanto ele apenas ficava lá. Eu gritei de novo, mas ele não se mexeu. Estávamos a apenas 10 metros de distância um do outro e a cada segundo, eu ficava mais e mais assustado com o que estava prestes a acontecer. Então, através da chuva, ouvi o som de um único passo atrás de mim. Imediatamente corri para o lado da colina e não parei até que minhas pernas cedessem debaixo de mim. Eu não acho que ele me perseguiu, mas com a chuva e o vento, era muito difícil para mim ouvir enquanto corria. Encontrei meu caminho até a colina e andei o resto do caminho até o meu carro na chuva, com apenas a luz do meu telefone. Assim que cheguei ao alcance, liguei para o número de emergência. Nos dias seguintes, uma equipe foi enviada para investigar a cabana e meu acampamento. O acampamento foi deixado com apenas alguns equipamentos inúteis, mas na cabana, eles identificaram 3 impressões de sapatos no chão. Isso me fez tremer por semanas, sabendo que havia 3 homens desconhecidos lá fora se escondendo, não muito longe. Nada mais foi encontrado, e foi dito que provavelmente era apenas um assalto, porque eles não me perseguiram. Mas quem sabe o que eles teriam feito comigo se eu tivesse ficado lá? Eu estava fazendo uma caminhada de verão e acampando durante as férias um ano atrás, perto de um pequeno rio, na casa dos meus pais. Eu os visitei por alguns dias, saindo sozinho para acampar ao longo do rio por uma noite ou 2, e depois voltaria para casa. Eu não sou exatamente do tipo mais aventureiro, então sempre tento sair para a natureza sempre que estou na casa dos meus pais. Depois de visitá-los, parti em minha caminhada. A trilha que eu peguei para chegar ao rio foi de cerca de 4 horas de caminhada constante, mas a melhor parte foi que ninguém mais usava o rio. Não era nada enorme e havia muitas trilhas mais cênicas, mas essa estava mais isolada. Era apenas um caminho de terra fina que não era muito definido. Quando cheguei ao rio já estava praticamente escuro, então armei minha barraca e comecei a preparar uma fogueira para poder relaxar antes de dormir. Enquanto estava sentado lá por alguns minutos, comecei a ouvir passos vindo em direção a mim. Olhei, e depois de 1 minuto, um homem apareceu das árvores. Ele acenou para mim e veio até o meu acampamento com um sorriso. Ele parecia um homem normal, com uns 30 e poucos anos, embora um pouco sujo e despenteado, como se já estivesse acampando ali há algum tempo. Depois de se apresentar como João, ele começou a conversar comigo, dizendo que estava acampando não muito longe dali. Eu continuei a conversa apenas para não ser rude, mas a coisa toda parecia estranha. Eventualmente o homem disse, "Boa noite", e se afastou. Eu observei enquanto ele seguia ao longo do rio com sua lanterna, mas depois de 1 minuto, a luz se apagou e não havia mais nada. Apenas a escuridão. Inicialmente não pensei muito sobre o encontro, mas o homem definitivamente tinha algo estranho nele. O que mais me preocupava era como ele apareceu apenas alguns minutos depois que eu acendi o fogo. Ele tinha que estar muito perto, como se estivesse me seguindo ou algo assim. Eu tentei não pensar demais e me disse que era só uma coincidência que ele estivesse ali. Depois de tudo, ele se apresentou, o que presumi que ele não teria feito se tivesse más intenções. Apaguei o fogo e fiquei na minha barraca por um tempo, adormecendo logo em seguida. Acordei ao nascer do sol e passei o dia caminhando ao longo do rio. Estranhamente, nunca vi nenhum outro acampamento, embora não houvesse sinais de fogueiras ou tendas sendo montadas, nem mesmo na direção que eu tinha visto o homem ir. Achei que ele deveria estar mais longe na floresta, mas isso só me deixou um pouco mais nervosa. Voltei para minha barraca pouco antes de escurecer e fiquei surpresa ao ver João sentado ao lado da minha fogueira apagada. "Posso te ajudar?"
eu disse. Ele sorriu e disse que estava esperando por mim para voltar porque ele tinha encontrado algo rio abaixo. Ele se levantou e começou a andar, me instando a ir com ele e ver o que ele tinha encontrado. Hesitei e disse: "Vou ficar aqui, João. Estou só um pouco cansado." Ele se virou e me olhou com aquele mesmo sorriso e pediu para eu ir com ele novamente. Nos olhamos por alguns segundos e eu soube com certeza que algo não estava certo. O sorriso dele começou a desaparecer e ele me pediu mais uma vez, agora com um tom menos amigável. Eu escolhi não dizer nada, e depois de um momento, ele se virou e começou a caminhar em direção ao rio. Enquanto o observava, vi o contorno de uma pequena arma saindo da sua camisa, como se ele tivesse enfiado ela nas costas da calça. Embora não fosse incomum levar uma arma para a floresta, eu nunca tinha visto um caminhante ou campista carregar uma arma tão visivelmente, com a camisa cobrindo-a. A única razão para fazer isso seria para mantê-la escondida da visão de outras pessoas, o que, até onde eu sei, não deveria ser a principal preocupação quando se vai para o fundo de uma floresta. Depois de ver isso, comecei a ficar mais nervosa. Eu decidi ir embora imediatamente e, felizmente, consegui seguir o caminho no escuro e voltar para o meu carro depois de 4 horas e meia de caminhada. Quanto mais eu penso sobre isso agora, mais aterrorizante foi aquele encontro. Tenho quase certeza de que ele me seguiu até o meu acampamento, mas não sei por quanto tempo ou se ele estava me perseguindo o tempo todo em que estive lá. Ele estava tentando me atrair para o rio, e foi quase certamente uma tentativa de algo horrível. Eu acho que, se eu não tivesse saído quando eu saí, provavelmente não teria sido mais vista naquela noite.